Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para emagrecer com o uso do Monjaro. Mas atenção, isso daqui não é uma consulta médica e não substitui a necessidade de você procurar um médico para te acompanhar. E antes de continuar, já ativa aqui o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que eu vou trazer para você. A obesidade hoje é um dos principais problemas de saúde que a população enfrenta, e o pior são as complicações, né? Quando você está obeso, você tem uma chance muito maior de ter problema no coração, AVC, infarto, câncer, né? As mulheres se preocupam muito se reposição hormonal da menopausa dá câncer, mas não se preocupam se o excesso de peso delas também pode dar câncer de mama. Muitas outras doenças metabólicas, como diabetes e as diversas complicações do diabetes. Então, a obesidade é uma doença que atrai outras doenças. Então, a gente precisa tratar ela da melhor forma possível. E a medicação que vem mudando o tratamento da obesidade é o Monjaro, né? A tirzepatida, uma substância que é como se fosse uma evolução do Ozempic e que traz muito menos efeitos colaterais, levando a uma adesão muito maior no tratamento. E é sobre isso que eu vou falar aqui com você hoje, principalmente explicando como é que você pode fazer a aplicação da medicação aí na sua casa. Então, uma grande evolução com o uso do Monjaro em relação à semaglutida, que é a medicação do Ozempic, o Wegovy e várias outras canetas que vêm surgindo com a mesma medicação, é a redução dos efeitos colaterais, que são bem menores com o uso do Monjaro, e o aumento da perca de peso associada com a dose. Então, se antes, com o Ozempic, a média de perca de peso era de 3 a 4 quilos por mês, o Monjaro entra para aumentar ainda mais essa expectativa de perca de peso, prometendo uma perca de peso de 4 a 6 quilos por mês, né? Então, ele aumenta a velocidade do resultado no tratamento da obesidade. E quando a gente vai iniciar o Monjaro que você consegue comprar na farmácia aqui no Brasil hoje apenas as canetas já com as doses separadas, o início do tratamento é feito com 2,5 miligramas. E a cada 4 semanas você vai aumentando a dose. Então passa o primeiro mês com 2,5, depois 5, 7,5, 10, que é a caneta que eu tenho aqui comigo, 12,5 e 15 miligramas, que é a dose máxima da medicação. Mas é necessário todo mundo chegar na dose máxima? Não. Depende da evolução da resposta do seu tratamento, depende do acompanhamento do médico, é ele que vai dizer se você vai aumentar, fazer a progressão da dose, manter a dose, diminuir a dose. É tudo muito individualizado, apesar de ter essa recomendação pela bula do fabricante. Então aqui eu tenho a caneta de 10 miligramas, porém todas elas têm essa mesma... são feitas da mesma forma. O que muda é a quantidade de medicação que está disponível na caneta. Então, quando a gente vai fazer a aplicação, né, que é para ser feita uma vez por semana, então o efeito da medicação no teu organismo vai durar mais ou menos isso, de diminuir a fome, a gente aplica na região subcutânea. Então, geralmente na barriga, embora possa ser feito no braço e na perna também, mas preferimos na região abdominal, que é mais fácil de ser aplicada. E aí, quando você vai fazer, é importante que a região esteja limpa, né? Você pode limpar com um pedacinho de algodão embebido em álcool. Destrava a caneta aqui, ó, ela tá destravada porque já foi utilizada, mas é só você girar. Essa parte verdinha estava aqui no cadeado fechado porque a caneta estava travada. Você gira, destrava, retira essa proteção aqui da tampinha da caneta. A agulha, ela vai estar aqui fora, no caso ela entrou porque já foi utilizada essa medicação. E aí você coloca na região da barriga, da pele, onde você vai fazer. Não precisa fazer uma pinça para depois aplicar a medicação, você pode só aplicar na pele retificada mesmo, e aí aperta. Vai haver um impulso da agulha, ela vai entrar na pele, aplicar a medicação e depois ela se retrai. E aí, essa caneta, ela é descartável. Então, quando você compra na farmácia, você compra a caixa com as 4 canetas, uma para cada semana. Então, a prescrição do médico por mês seria uma caixa com as 4 canetas aplicadoras. E outra dúvida muito frequente aqui no meu consultório é: doutor, e quando eu parar a medicação, eu vou ganhar peso novamente? Então, primeiro que, né, nem todo mundo vai usar pelo mesmo tempo. Algumas pessoas vão precisar usar por mais tempo, principalmente pessoas que estão muito acima do peso. Entenda que quanto mais acima do peso você estiver, maior vai ser o tempo que você vai precisar fazer o uso da medicação. O segundo ponto que vai determinar quando que a gente consegue fazer o desmame da medicação tá seguindo dieta? Tá fazendo atividade física? Já chegou na meta de peso?
Se você já está adaptando o seu estilo de vida para se preparar para a retirada da medicação, quando você chega na meta de peso, a gente pode começar a diminuir a dose ou a diminuir, a aumentar o intervalo entre as doses. Em vez de uma vez por semana, fazer a cada 10 dias ou a cada 2 semanas, isso é algo muito individualizado que cada paciente vai ter que ajustar com o médico que está acompanhando. Mas quanto mais o paciente fizer a sua parte de seguir o plano alimentar, ter atividade física como uma rotina na sua semana, isso facilita a retirada da medicação. E a gente fica acompanhando, fica repetindo os exames para ver a composição corporal, o peso, se está conseguindo manter o peso, se está conseguindo ganhar massa muscular. Quanto mais massa muscular você ganha, mais fácil manter o peso que você conseguiu conquistar. Então, todos esses fatores são avaliados na consulta para saber se é possível ou não diminuir a dose da medicação, se já está na hora, e ficar acompanhando a evolução do paciente para saber se você não está tendo reganho de peso. Porque se isso estiver acontecendo, você vai precisar voltar para a medicação. Então, não é algo fixo, já pré-determinado que tem que ser desse jeito. Existem pacientes que precisam manter o uso, existem pacientes que têm mais facilidade para a retirada da medicação e existem pacientes que fazem isso de uma maneira mais lenta, tá? O importante é você saber que a obesidade é uma doença crônica, então não adianta você usar a medicação por alguns meses e depois parar de uma vez, não mudar nada no estilo de vida e esperar que vai manter o peso. Isso daí não existe. Não é nem um rebote, não é efeito rebote, não é efeito da medicação, não é isso. Foi você que não tratou a sua doença direito.